Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática. Estamos em clima de semifinal de Sul-Americana. Nesta quarta-feira, 9h30 da noite, horário de Brasília, a Arena Itaquera recebe Corinthians e Independente Del Valle do Equador. Para analisar este confronto comigo, o professor Caio Couto. Beleza, Caio? Tudo tranquilo, Felipe. É claro que o Corinthians está no bloco de cima do Campeonato Brasileiro, mas entendemos que, como todo torcedor corintiano, as fichas esse ano estão sendo jogadas nessa competição. Então torna-se de muito relevante esse jogo. O Corinthians conseguiu uma vantagem para ele conseguir nesse almejado plano dele esse ano, que é a Sul-Americana. Voltar a uma decisão de competição internacional depois de 7 anos. A última vez foi na final da Libertadores 2012, né? Depois teve o Mundial, que foi uma decisão internacional também, mas são 7 anos depois. O Corinthians tenta voltar. Corinthians que no meio do caminho deixou o Fluminense nas quartas de final, um confronto brasileiro. O Independente Del Valle eliminou o que para muitos seria a principal pedra no sapato de uma eventual final brasileira, que era o Independente de Avejaneda. O Independente Del Valle venceu o Independente de Avejaneda, perdeu 2-1 na Argentina, mas o gol qualificado prevalece na Sul-Americana, venceu por 1-0 em casa e por isso o time equatoriano chega a essa semifinal. Caio Couto, o que o torcedor, principalmente o corintiano, quer saber? Como é que joga esse time equatoriano, Caio? Vamos lá, para vocês que nos acompanham. A equipe equatoriana aqui está representada, né, pelos botões vermelhos. Então é fato que a gente vai encontrar a certeza, essa primeira linha de 4 aqui é uma linha certa que a gente vai encontrar, de jogadores que não saem muito para o jogo. Uma linha de 4 mais conservadora, é o que a gente vai esperar, principalmente nesse jogo de ida, né? Porque a equipe do Independente vai sim, e a gente vai falar daqui a pouco, buscar, na verdade, as transições para ter um melhor resultado. Mas não creio numa equipe do Independente de peito aberto encarando o Corinthians. Frente a essa linha, e aí vem da diferença que eu falo, quando o Independente joga em casa, ele faz, na verdade, no momento que a bola está no pé do seu adversário, digamos que a bola está aqui com a zaga do Corinthians. Em casa, o que eles fazem? Além dessa linha de 4, um jogador entre essa linha, uma outra linha de 4 e um atacante aqui espetando o portador da bola. Essa aí é uma formação que eles fazem em casa, né? Para quê? Para pressionar o adversário, para essa posse de bola voltar logo para os seus pés. O que a gente espera nesse jogo do Corinthians? Um desses dois jogadores aqui, com a característica mais defensiva, ele vai dar um passinho para trás, para quê? Para congestionar mais esse meio de campo, para não ser só um jogador em todo esse espaço, então a gente passa a ter 2 jogadores nesse setor do campo, e esse jogador também, ele tira essa pressão dos zagueiros, e ele anda para trás aqui, né, para os volantes, que na verdade são, né, já os primeiros articuladores da equipe do Corinthians. Então a gente vai ver, provavelmente, essa formação sem a bola da equipe do Independente. E aí, claro, vai abdicar 100% do ataque? Não. É fato que ele se classificou com um gol qualificado. Então ele provou no jogo anterior, que a gente teve a oportunidade de estar acompanhando, né, alguns momentos dessa partida, o quê? Que ele se defendia forte, mas se utilizava de velocidade para tentar chegar ao gol do adversário. E algo que a gente pode ter também, Felipe. Ele normalmente, quando ele joga em casa, ele utiliza por esse lado o Christian Dahome, que é um atacante, né, de velocidade, de intensidade, de troca de posição. E aí, em alguns momentos também, ele abre mão desse atacante para se utilizar do Ângelo Preciado, que é um jogador mais conservador, né, meia lateral também de origem, que é um jogador que ajuda, na verdade, mais o setor defensivo. Então, são coisas que o treinador do Independente se utiliza na sua equipe para tentar os resultados fora de casa. A tendência, como é um jogo em São Paulo, fora de casa, é que ele possa vir com esse Preciado para reforçar mais ali, pelo menos, a composição do meio-campo, dentro do que você está falando, né, Caio? Sim, essa é a tendência. E, claro, assim como o futebol hoje é universal, todo mundo se conhece, todo mundo conhece a característica do adversário, e a gente vem ao longo dessa temporada acompanhando o Corinthians, a gente sabe que a maior dificuldade do Corinthians é quando ele precisa propor o jogo. Quando o adversário dá a bola para ele, Corinthians, e ele com essa posse de bola e o adversário com linha mais baixa e compactado, ele procurar o quê? Criar os espaços para conseguir agredir o adversário. Então, nesse jogo de xadrez, digamos assim, vai tentar sim o treinador do Independente tirar o Corinthians da sua zona de conforto da maneira que ele se sente mais à vontade para atuar. Então o corintiano vai sofrer de novo, né? Porque dentro dessa configuração aí, o Independente que vai querer jogar em transição, vai deixar a bola no pé do Corinthians para propor o jogo. E aí
vai ter que ter criatividade o Corinthians para poder conseguir os seus gols e a vitória jogando em casa. E essa criatividade do Corinthians hoje passa muito pelo pé de dois garotos. É o Vital, que vem jogando muito nessa posição, porque é um atleta de muita mobilidade, e o Pedrinho, que na verdade, né, como a gente vem falando, hoje os armadores eles tendem a jogar não mais por aqui, aquele número 1, que antigamente tinha aqui, aquele meio, camisa 10. Então a gente tem esses jogadores abertos para receber essa bola em diagonal e virar de frente para achar um passe ou finalizar a gol. Dificilmente a gente vê o Pedrinho, é fato que já teve até jogo do Corinthians que ele chegou no fundo, fez o cruzamento com o pé direito ali e saiu o gol do Corinthians, mas isso é raro. A gente vê muito o Pedrinho como um articulador que pega essa bola nesse setor do campo, vira de frente e aí procura uma tabela, procura uma aproximação, uma finalização. E claro, além desses dois jogadores, a passagem do Fagner, né, que ele é um jogador que, né, que apoia muito mais ataque do que o lateral esquerdo, que normalmente é o Danilo Avelar, e aí a gente consegue ver essa configuração. Fagner, Pedrinho, Júnior Urso, por um lado, né, com chegada normalmente no ataque do Love, ou se ele vier a usar outro atacante, o Gustavo, com a chegada desse cara aqui, e normalmente um Cleice chegando pelo outro lado lá, normalmente é isso que a gente vê no Corinthians. E quando a bola está desse lado aqui, como eu disse, esse lateral aqui já pouco chegou ao ataque. Então a gente já tem aqui, digamos assim, a aproximação de um Cleison, normalmente esse jogador... Um Ralf, às vezes, que aparece por aí. Um Ralf, ou mais até o Gabriel. Isso, o né? Gabriel. O Gabriel que foi, mas não foi, né? Esse foi vendido, não foi vendido. E aí o Vital se aproximando desse pessoal para chegar um Pedrinho, para chegar dentro da área também, aquele atacante de referência. E ao longo da partida, Felipe, pô, se o corintiano estiver sofrendo, a gente sabe que não é muito a cabeça do Carille. Mas ele pode ser que ao longo da partida, como é importante ele construir uma vantagem, mesmo que mínima, abrir um pouco desse sistema e ele se vê com dois jogadores de área, assim, que pode estar difícil do Corinthians conseguir penetrar, conseguir fazer esse jogo apoiado, furar o bloqueio, e ele começar a contar com bolas aéreas, aí talvez, além do Love, um Bozelli junto, um Gustavo, que é muito bom nessa situação de bola aérea, para ele conseguir assim furar o bloqueio da equipe do Independente. Bela aula, professor, como sempre, ensinando aí o pessoal, taticamente, como é que esse Independente Del Valle pode vir para o jogo desta quarta-feira. Lembrando que o artilheiro do Corinthians na Sul-Americana é o Wagner Love, com 4 gols, talvez esse possa ser uma vantagem do Love para começar jogando, embora tenham outras duas opções como nós já citamos. Do lado do time equatoriano, o Cabeça e o Dahome, que foi o jogador que o Caio falou que geralmente vai para o jogo quando a partida é em casa, são os artilheiros do Independente Del Valle. Muito cuidado com o Pejerano, que é também um homem da formação de meio campo, é um meio-campista, um dos líderes de assistência nessa Sul-Americana. Com certeza será o responsável para tentar colocar os homens de frente do Independente Del Valle na cara do gol. A você, corintiano, a você, torcedor que gosta de futebol, obrigado por dar essa audiência pra gente, por dar likes, comentários e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.